Boa noite, comunidade da inclusão. A gente tem uma temática bastante, digamos assim, polêmica e ao mesmo tempo atualíssima, resgatando aí, infelizmente, questões que ainda não superamos, tá? Então, muito boa noite a todas e a todos que irá chegar aí junto à nossa live. E a gente tem um bate-papo hoje no nosso projeto Terapia Jurídica no Autismo, em que a gente realiza aí um bate-papo sobre as principais questões, né, que se desenvolvem em torno da problemática, dos desafios, né, da luta pelos direitos da pessoa com autismo. E aí nada melhor do que a gente trazer aí questões mundiais, tá? Questões nacionais e questões locais, tá? Então, a provocação que a gente fez no início foi assim: das fake news à luta por direitos. Trump culpa o Tilenol pelo autismo e o prefeito de Fortaleza, quando vai cumprir a carta, a denominada Carta de Fortaleza, pelos direitos da pessoa com autismo, que foi assinada à época da campanha pela hoje primeira-dama, tá? Então, nossa temática hoje é bem movimentada, bem, polêmica, e que tem um entrelaçamento bem peculiar que a gente, é obrigado a enfrentar para que a gente possa superar não só desinformações quanto a essa, polêmica aí quanto a esse absurdo do presidente lá dos Estados Unidos via a rede nacional, e internacional, porque em razão da sua envergadura quanto presidente dos Estados Unidos, e atrelar de forma aí, escandalosa até para a comunidade científica ou para a postura de responsabilidade quanto a uma temática tão sensível quanto o autismo, sobretudo quanto à necessidade de boa informação, boa e correta informação, atrelar um remédio, o uso de um remédio, muito seguro, por sinal, que busca pelo menos a preservação da saúde quanto ao equilíbrio ou controle térmico, para colocar, incutir aí no imaginário coletivo de que o autismo seja produzido como se doença fosse. Percebe essa relação de remédio com autismo, para que houvesse essa disseminação errônea, falsa, irresponsável, escandalosa, de que o autismo, a sua origem ou o seu catalisador, o seu aumento de condições fosse desencadeado por uso de um medicamento. Ou, aí já vai para vacina, a gente lembra muito da época da pandemia, em que esse tipo de desinformação, de informação até criminosa, porque leva muito à estigmatização, à recusa de direitos, à dificuldades de afirmação de direitos, mas, de qualquer forma, a gente precisa enfrentar, por mais absurdo que seja, a gente precisa enfrentar, essa escandalosa afirmação, até porque está feita por um presidente que deveria honrar aí a tradição científica dos Estados Unidos, que fica muito com sua credibilidade abalada. Mas, de qualquer forma, bem-vindo aí, e vamos também avançar pela passagem do Dia aí nacional de luta da pessoa com deficiência, e a gente traz aí essa temática não só a nível Brasil, mas a nível também local, aí no seu município, no estado onde você mora, quais são as lutas que são claras quanto à busca por afirmação de direito da pessoa com autismo, como é que anda aquela promessa do prefeito, aquela promessa do vereador, do governador mesmo, dizendo que iria garantir direitos da pessoa com autismo, e aí a gente fica esperando, o tempo passa, e como é que a gente vai
se portar frente à cobrança desses direitos. Então, a gente já de antemão tem, né, que rechaçar essa afirmação, né, irresponsável do governo Trump, aí, do presidente Trump, em Guilda, Tropa do 22. O Roberto fala comigo. Boa noite aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí todos e todas, tá? Para o nosso bate-papo aí sobre essas questões aí que a gente traz. Nada impedindo que novas temáticas surjam durante o nosso bate-papo, mas o foco aqui principal que a gente, né, trouxe, separou aqui algumas questões, é, né, a fake news aí, a fala irresponsável atrelando o uso de um medicamento, e aí o Tilenol, como causador do autismo, como desencadeador, enfim, né, propagador de mais contaminação, como se o autismo fosse algo relacionado a uma doença, um remédio, portanto, que tivesse vacina, que tivesse remédio, entendeu aí a correlação? E não fosse, tá, uma condição do neurodesenvolvimento, uma condição natural, tá, do ser humano, uma condição diferente, né, de funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, e fazendo com que seja indagada a coletividade, a sociedade, formas diferentes de viver, formas diferentes de compreender a diversidade que é, né, o ser humano. Portanto, retira esse debate da questão social, da questão de afirmação de direitos e joga o nosso debate sobre conquista de direitos da pessoa com autismo para a esfera clínica, para a esfera médica, como se doença fosse a ser tratada, né, por alguma busca aí de um remédio ou de uma vacina, tá bom? Tudo bem, tudo bem. A gente vai aqui transitando, vão entrando, saindo, é natural, mas fica à vontade aí de fazer a sua pergunta, tá? De fazer o seu comentário sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas aí, tá? Então é para isso que serve a nossa live, que é uma terapia jurídica do autismo, tá? As questões jurídicas em torno dessa nossa luta de afirmação de direitos da pessoa com autismo, tá bom? E aí eu separei aqui, eu tô com, tá, as nossas mensagens aqui da live ao vivo, né? Aqui na minha frente, no computador, na tela, o celular tá aqui, o computador aqui na minha frente, o roteiro aqui que a gente fez para a nossa live, para que a gente, né, não possa sair do nosso tema principal. Enfim, tá? O escândalo, né, do presidente Donald Trump, sem qualquer base científica, culpar um remédio Tilenol pelo autismo. Tá? É a mesma ladainha aí, e perigosa ladainha das vacinas, né, retomada aí de forma irresponsável, tá bom? O que é grave? Porque gera pânico, tá? Medo de tomar remédio, medo, principalmente em um momento hipersensível, que é o momento de gestação, momento em que as mulheres devem estar, né, envolvidas de todos os cuidados, inclusive médicos, para uma boa gestação, para uma gestação fora de risco, tá? E todos os remédios que sirvam para garantir essa boa gestação são fundamentais. E aí, quando vem essa fake news aí, essa irresponsabilidade de colocar dúvida quanto a um remédio ou outro, se eu devo tomar ou não, prejudica a saúde aí da mãe, da gestação, do bebê que está sendo gestado, tá bom? Então, os direitos das pessoas com autismo, né, ficam prejudicados de viverem, né, com dignidade, inclusão e apoio, tá? Mas o que é que isso, né, traz aí para a gente em Fortaleza? Ora, como é que está aí a luta, tá, no seu município? Como é que está aí a luta aqui em Fortaleza? A cobrança aí que a gente sempre faz ao prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, à primeira-dama, Cristiane Leitão. Afinal de contas, a gente tinha uma carta de direitos que foi assinada na época de campanha e a gente aguarda que essa carta seja efetivada. A gente tem acompanhado aí as notícias, movimentações quanto à inauguração, né, de espaços como Girassol, espaços para diagnóstico, espaços para terapia. É realmente de se comemorar que equipamentos sejam inaugurados, equipamentos sejam abertos, profissionais sejam contratados ou redirecionados para o atendimento da pessoa com autismo, de fato, tá? Para garantir diagnóstico precoce. A gente teve o anúncio aí do SUS, Ministério da Saúde apontando, tá,
procedimentos, protocolos de exame a partir do 16º mês até o 30º, tá? Da criança, do bebê ali, da criança, para detecção de traços de autismo, para viabilizar o diagnóstico precoce. Só que eu preciso da rede de profissionais, tanto de médicos, enfermeiros, que façam essas triagens, esses atendimentos, essas verificações de protocolo. Eu preciso dos postos de saúde funcionando. E, valendo, e aí garantindo, afirmando o diagnóstico precoce, eu preciso do encaminhamento para as unidades de atendimento terapêutico, CAPS infantil ou qualquer outro nome que se dê aí de aparelhos públicos. Aqui em Fortaleza abriu-se o chamado, né, Girassol, que é uma unidade aí terapêutica para atendimento, para as terapias, né, da população aí que precisa, não só criança, mas adolescente. E aí a gente tem que lembrar que a pessoa com autismo fica adulta também e que precisa continuar com suas terapias. E aí a intensidade delas é que a gente pode variar, se mais ou se menos, a depender dessa precisão. Mas o que temos são filas de espera, filas que não podem, tá, permanecer, porque a terapia é uma necessidade atual, presente. Então você que está aí aguardando a fila, a sua terapia, a sua vez, e nunca chega, está mais de 6 meses, 1 ano, tem, né, informações que não chegam aqui na nossa Associação Dia de Acolhimento do Autismo, informações de 2 anos de espera, 3 anos até de espera por terapia que nunca chega. Você tem que entrar judicialmente com um pedido para obrigar o município a garantir a realização das terapias, impor, obrigar que o município forneça os profissionais, porque não há justificativa de falta de orçamento, de falta de planejamento para destinar recursos para a contratação ou destinação de pessoal, de, né, funcionários dessa linha de especialidade para o atendimento terapêutico. Então, não aguarda tempo passar, porque todo dia, toda semana, mês perdido é um grande prejuízo de não desenvolvimento do seu filho, seu próprio, tá? Então, é necessário exigir, é necessário que essas garantias sejam efetivadas. E nada melhor do que efetivar via judicial, já que o seu direito não é garantido aí no município onde você mora. Então, você tem que entrar judicialmente contra o município, para que o município seja obrigado. E aí a briga, tá, que o município vai ter não é mais com você que vai estar, né, exigindo, criticando ali no posto, no CAPS, na unidade aí de atendimento, mas vai ser o juiz que vai determinar que o município cumpra a decisão dele. Tá bom? Então, a melhor estratégia é trazer o judiciário, trazer o juiz para, junto conosco, lutar pelo nosso direito. E se você tem uma decisão judicial, ninguém vai mais contestar o seu direito propriamente dito. Se tantas terapias, né, se tantos profissionais, qual é a forma pedida, forma deferida, apoiada pela decisão judicial, você aguarda que o juiz mesmo vá, tá, impor o cumprimento da sua decisão pelo gestor, pelo secretário de saúde na questão das terapias. A mesma coisa vale para a questão da educação inclusiva. Os profissionais que devem existir ali na escola para garantir a educação inclusiva para o aluno com autismo, para o aluno, tá, com transtorno do neurodesenvolvimento, tá, com Down, com TDAH, ele precisa de um acompanhamento pedagógico para adaptar, né, as dificuldades que enfrenta, ou superar as dificuldades que enfrenta no meio acadêmico, no meio escolar, para a garantia do seu aprendizado devido. Tá? Então, assim, o MEC orienta os gestores das escolas que não precisa de laudo, o laudo não precisa ser exigido para que o atendimento educacional especializado seja garantido, seja efetivado, inclusive para critério de matrícula do aluno, para ele ficar regular, né, o seu atendimento no AEE, no atendimento educacional especializado, que deve ser realizado, né, preferencialmente dentro da escola, em uma sala multirrecurso,
Uma sala é equipada para recebimento do aluno, que deve ser efetivado no contraturno, porque não pode ser no mesmo horário da aula, tá? Para que ele tenha esse atendimento, planejamento, né, de como ele tem ou precisa superar as dificuldades que encontra, e aí não é só autismo, tá? Para a superação, um planejamento para a superação dessas dificuldades ou minimizar as dificuldades que ele enfrenta no conteúdo regular, que também precisa ser adaptado, para que ele possa também fazer as atividades rotineiras em sala de aula. E aí, lá na sala de aula, ele precisa de um profissional acompanhando, e um profissional da pedagogia, portanto, um professor fazendo esse acompanhamento pedagógico dentro da sala de aula. Não é o professor regular, né? Daquele das disciplinas que constantemente entra e sai da sala. É um profissional que fique de forma constante na sala de aula, acompanhando ou o aluno ou os alunos de inclusão, a depender se mais de um aluno, 2 ou 3, né? A depender do seu nível de necessidade de acompanhamento, se ele, né, tem um nível mais reduzido, uma necessidade mais reduzida e que comporta que um professor auxiliar de inclusão, o professor ali, o acompanhante especializado, compartilhe junto com ele outro aluno, também desse igual nível de suporte, então o professor pode dar conta de 2 ou 3, mas precisa haver um profissional, um professor, portanto, para a garantia da inclusão pedagógica dentro da sala de aula, além do professor regente. O professor regente é aquele professor da disciplina, tá? Que sai na hora que a aula termina e entra outro professor regente e aquele professor, o acompanhante especializado, que vai realizar a inclusão pedagógica, ele fica na sala de aula, tá? Acompanhando esses alunos, ok? E quando há intervalos, começo, final de aula e intervalos ali, o recreio, a merenda, eu preciso de outro profissional, que é o profissional de apoio escolar, que é previsto lá na LBI. Então eu preciso desses profissionais, tá? E como é que anda aí a garantia desses profissionais no seu município? Como é que anda a garantia desses profissionais para o seu filho aí na escola? Precisa haver esses profissionais presentes na escola para garantir a inclusão do seu filho. E se esses profissionais não estão sendo garantidos pela Secretaria de Educação, você tem direito de entrar com ação judicial para garantir, para obrigar, para forçar a rede de ensino, a Secretaria de Educação, a encaminhar ou até mesmo contratar profissionais para realizar essa inclusão do seu filho. Lembra que é uma inclusão dentro e fora da sala de aula. Sem falar, e aí, né, a gente traça aqui 5, né, direitos mínimos, sem falar na merenda, que tem que ser adaptada, tá? A seletividade alimentar do seu filho, que não é só o aluno com autismo que tem seletividade alimentar, tá? Desde o glúten a outras questões de necessidade de alimentação, mais assim, digamos assim, com um acompanhamento mais específico, até para a alimentação enteral mesmo, com sonda gástrica, enfim. Eu preciso ter essa garantia para que o aluno não passe fome, não fique com fome ou não fique excluído na hora da alimentação ali, no intervalão das aulas, para que ele não fique de lado, sem o direito ao acesso a essa alimentação, a essa merenda, tá? E aí nosso discorda em partes, pois atualmente temos liminar favorável para terapias e medicação. O plano descumpre todas as decisões, atrasa a entrega de medicação, fornece terapia de péssima qualidade. Bem, aí é o plano de saúde, né? Cris Silva, é o plano de saúde. Então, assim, a melhor estratégia, se o plano de saúde está negando a terapia, a quantidade da terapia ou, né, a diversidade de terapias, por exemplo, há terapias que são o basicão, né? Psico, TO, fono, mas eu tenho outras, né? Eu tenho musicoterapia, eu tenho ecoterapia, tá? Terapias que, a depender da necessidade ou da recomendação, da solicitação do médico que acompanha, tem que ser cumprida pelo plano, tá? Só que, infelizmente, Cris, o que é que acontece, tá? Muitos planos, para não dizer a maioria, adotam uma postura jurídica absurda, tá? Lamentável, de restringir, negar, dificultar, embaralhar o acesso
a terapia. Se a gente for para a lei, tá? Eu vou até aqui abrir a lei, provocada aí pelo Cris, a lei 7.853, tá? Deixa eu abrir aqui essa lei. A lei 7.853, lá no artigo 8º, essa lei, muito importante, ela vai prever os crimes, tá? Os crimes, deixa eu ver aqui, pronto. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos. Eu vou selecionar aqui e colocar lá no nosso comentário, tá? Tá aqui, ó. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Vou copiar aqui, colocar aqui no nosso comentário. Então, assim, plano de saúde que nega, que retarda, que dificulta a terapia, está cometendo crime, gente. Tá? A lei é essa aqui, a lei 7.853. E a parte da lei é essa aí. Se você for colocar uma pesquisa, você vai ver que já teve a coordenadora da Apvida, lá de Goiás, se não me engano, que foi presa. Tá? E o delegado confirmou a prisão dela, tá? Por infringir essa lei, 7.853, por recusa, retardo, dificuldade. Só que assim, se o plano recusa, o que é que nos resta fazer que não seja entrar judicialmente? Que é o nosso direito contratual. A gente tem direito, a partir do momento que assina o contrato, a nossa obrigação é pagar a mensalidade, tá? E a obrigação do plano é cumprir aquilo que está previsto no contrato. Daí você sempre assinar ou aderir a um contrato, sempre examinar as cláusulas desse contrato, ler o contrato. Mas se você não leu, tudo bem. Começou a vincular-se juridicamente com o contrato, você é devedor daquela parcela mensal e o plano é devedor das terapias que lhe obrigam, tá? Por isso você pode entrar judicialmente. E aí, entrou judicialmente, o juiz lá, ele tem que garantir liminarmente, ou com tutela de urgência aí, provisória que seja, mas ele deve atender o seu direito, porque é urgente a situação, é necessária. Não pode esperar o final do processo. Daí, a inicial do processo tem que prever esse pedido de liminar, ou mesmo ouvindo a outra parte, chamando a outra parte para se manifestar, concedendo o juiz essa tutela de urgência posteriormente, que é provisória até que ele confirme na sentença. Ok, mas aí o plano pode recorrer, que recorra. Tá? Direito do plano recorrer, contestar, ok, mas desde que o direito seu seja garantido. E aí o plano não vai cumprir, muitas vezes, ou quase sempre, a previsão de pagamento de multa pelo plano. E aí o plano vai querer convencer você que você não tem direito. Ele vai dificultar judicialmente, ali no processo, no recurso, para fazer com que você pense que não tem direito, que não vai ganhar. Só que o direito está do seu lado, o judiciário está do seu lado. Por isso, as decisões favoráveis. Agora, tem que ter uma estratégia de acompanhamento processual para que o direito, que é seu, que o juiz garantiu ali na decisão, seja efetivado. E aí eu preciso do acompanhamento do processo. Eu preciso que quem está lhe auxiliando judicialmente acompanhe esse processo para que cobre do judiciário, cobre do juiz que deu a decisão, a unidade judiciária que deu a decisão, o juiz entrou de férias, substituiu outro juiz, não importa, mas a decisão judicial tem que ser cumprida. E aí eu preciso acompanhar o processo, tá? Mas nada melhor do que você ter uma ordem judicial na sua mão. Você ter uma ordem judicial dizendo, olha, não sou eu que estou dizendo que tem o direito, é o juiz. E aí, você não luta mais sozinho. Você não reclama mais sozinho contra o plano. Porque o plano é gigantesco, estrutura lá empresarial, muitos setores, muita gente trabalhando e você sozinho ali brigando pelo seu direito. Quando você entra judicialmente, você traz o judiciário para o seu lado. Você traz a decisão judicial para o seu lado. E aí quem vai brigar com o plano não é mais você não, ali no balcão não. Mas quem vai brigar com o plano é o juiz, que vai encaminhar a ordem judicial para que a empresa cumpra. E aí eu preciso de postura também do judiciário, postura afirmativa do seu poder de jurisdição,
poder de dizer o direito e de fazer cumprir, inclusive bloqueando conta, tá? Transferindo valores em razão da multa para que essa decisão seja efetivada, mesmo que você faça no atendimento privado. Quanto é que deu aí? Cadê o recibo? Tanto, desconta na conta da empresa, né? Viabilizando aquela multa que foi originariamente arbitrada quando deu a liminar, tá? Então, assim, meu filho teve algum problema que desconhecemos, pois ele é não verbal, apresentou comportamento totalmente estranho e o plano nada fez por nós para trocar o local clínico. Cris, é por isso que a gente faz a live, tá? Para que a gente troque essas informações e que a gente exponha o que muitas vezes as empresas falam só na propaganda, falam só naquele marketing. Não, aí no marketing você viu que é tudo ali de super atenção para o cliente, de toda a dedicação ali, voltada para o máxima efetividade no atendimento. E quando a gente vai no dia a dia, a gente não vê isso. Por isso que a gente tem que falar. O seu caso poderia ser objeto de uma live, de você mesmo comentar com outra pessoa, fazer essa divulgação do direito que está sendo negado para você, que é o contratante, e para o seu beneficiário, que é seu filho lá no plano. Você luta porque o contrato está no seu nome e ele é o beneficiário, portanto, ele tem direito a receber esse tratamento ambulatorial, que é a terapia. E aí, quando a gente vai lá na Lei 7.853, a gente vê que é crime. Só que a gente precisa também cobrar dos órgãos de segurança que apliquem a parte penal quando apontam a discriminação. A lei já diz que é crime. A pessoa está cometendo crime, então ela tem que ser presa. Por que que não estão sendo presos? Falta cobrança, falta esclarecimento dos órgãos de segurança, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tá? Para fazer, meu amigo, leia aqui a lei, isso aqui é crime, você tem que prender em flagrante esse rapaz aqui, ou essa moça aqui que está desrespeitando, está incidindo com esse comportamento no crime previsto aqui. E aí eu vou brigar também na parte civil, na parte administrativa, plano de saúde tem que ser fiscalizado e multado pela ANS. Tá? A gente está com uma nova presidência na ANS, a gente acredita, tá? Acredita e vai cobrar, lógico, por um posicionamento diferente da ANS, posicionamento de cobrança, de fiscalização, de multa contra os planos de saúde que agem de forma dolosa, tá? Ilícita, até criminosa, se a gente for ver aí a Lei 7.853, tá bom? Então, assim, a gente precisa cobrar. E a melhor forma, gente, nós, na comunidade autista, se a gente se juntasse, era muita gente, era muita força, era muita pressão. Só que a gente sabe a realidade do nosso dia a dia. E se a gente tem, mesmo sozinho, se a gente tem uma decisão judicial do nosso lado, empodera demais a nossa luta, fortalece demais a nossa luta. A gente não vai ter, tá? Sofrimento mental, não vai ter prejuízo de nossa saúde mental, de estar brigando todo tempo ali, brigando todo tempo, reclamando, criticando, porque o pessoal é ardiloso, o pessoal é craque em querer transformar você que tem o direito, transformar você em causador de problema. Se for em órgão público, se for na escola pública ou no posto de saúde, o pessoal coloca logo assim, ó, desacatar funcionário público, né? Só quem está sendo desacatado é você na questão do cumprimento da lei. Se a gente for para a Lei Brasileira de Inclusão, artigo 4º, tá? A gente vai ver lá o que é discriminação. E o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão vai dizer para você a pena pelo crime de discriminação. Então, assim, as pessoas do autismo devem colocar assim, ó, a lei, né? A lei aqui na camisa. Artigo 4º da LBI, discriminação, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Você faz assim, ó, você está cometendo crime aqui, viu? Presta atenção. E aí a Lei 7.853, do mesmo jeito, coloca aqui na camisa, né? Crime e tal, ó, você está incidindo nesse crime aqui. Muito cuidado aí, você pode ser preso em flagrante. Então, assim, há leis que nos protegem, há leis que garantem o nosso direito e a parte penal que pune esse comportamento. Mas a gente precisa acreditar no direito, gente. Não é empresa como esse tipo de plano de saúde aí que o Cris aí relatou,
que vai fazer a gente desacreditar, não. Que vai fazer a gente desistir, não. E é melhor a gente ter o judiciário do nosso lado, o juiz do nosso lado, com a ordem judicialzinha aqui, do que a gente ficar falando, batendo boca, dizendo que tem direito, e a pessoa do lado de lá dizendo que não tem. Tá? A gente está publicando aí algumas decisões judiciais, inclusive na área do trabalho, gente, que vai ser matéria da nossa live amanhã. Área de trabalho, você, a pessoa com autismo, está trabalhando, a empresa precisa fazer adaptações para você trabalhar bem. Mesmo que seja em teletrabalho, mesmo que seja parcial o teletrabalho ou integral, como a gente teve um caso aí decidido para um bancário, tá? Ou mesmo indenização porque foi demitido, porque a empresa não queria efetivar as adaptações necessárias para o empregado, mesmo o menor aprendiz, tá? Postei hoje decisão do Tribunal do Trabalho lá de Minas. Então, assim, a gente tem direito, a gente só tem que ir atrás. E a gente vai atrás com ação judicial. Tá? Chega, tá? A gente ficar brigando, repetindo a briga, toda semana, insistindo. A gente adoece com isso. Senhor Roberto, qual é a melhor estratégia? Ação judicial. Entra com ação judicial para garantir seu direito. Você vai ter a ordem do juiz do seu lado. Só que você precisa de uma boa orientação jurídica, tá? Procurar a Defensoria Pública, procurar uma associação, tá, que lhe dá esse suporte jurídico, procurar uma faculdade que tenha um escritório de prática jurídica e que faça a sua ação judicial, procurar um advogado mesmo que vá lhe orientar, que vá fazer a sua ação para garantir bem a proteção do seu direito, mas ele precisa acompanhar o seu processo, não é só dar entrada, tá? Precisa acompanhar para ficar lá, ó, juiz, não cumpriu não. Manda lá a ordem judicial para fazer cumprir a sua decisão. Ao juiz, ó, tufo, taca a caneta, ou agora é só digitar, né? Faz o dígito lá da sua senha, encaminha a ordem judicial pelo sistema e aí funciona, tá? Porque quem é que vai bater de frente com a ordem judicial? A gente está vendo aí a nível nacional, tá? Grandes vultos aí da República sendo presa, sendo condenada, tá? General cumprindo ordem de prisão de juiz, né? Ministro, mas é juiz. Então, assim, a ordem judicial tem muita força, gente, tá? Então, é melhor a gente trazer essas ordens judiciais para o nosso lado. Trazer para a nossa luta. Fazer com que o seu direito seja respaldado por uma ordem judicial. Aí a coisa anda. E aí vai ter que ficar, no lugar de ficar brigando lá no setor, no balcão, na escola ou no posto, né? Enfim, você vai estar no fórum, assim, ó, ordem judicial aí, não estão cumprindo, estou aqui só comunicando o descumprimento para que você, né, obrigue esse setor aí a cumprir a ordem judicial, tá? Terapeuta do meu filho, terapeuta do meu filho saiu da clínica tendo uma liminar em mãos, se eu quiser para outra clínica. Lá é um pouco mais cara a terapia, o município tem a obrigação de pagar mesmo assim? É clínica conveniada pelo município? Bem, a rigor, Jadilma, tá? A rigor, o município tem que garantir, tá? Ele tem que garantir pelos próprios meios dele, os equipamentos dele, servidores dele, ou ele tem que contratar, fazer um convênio, ou em última hipótese, tá? O juiz pode, tá, bloquear a conta do município para que, tá, o atendimento seja feito na iniciativa privada. Só que a gente tem que ter juízes esclarecidos para isso, tá? E é para isso que a gente faz também essa live. A gente primeiro precisa esclarecer as pessoas que têm direito, tá? Que são os pais e as mães, sobretudo as mães das pessoas com autismo, tá? Que estão à frente dessa luta. A mãe precisa ter o conhecimento de que ela tem direito. O município é obrigado a garantir terapia. Ah, mas o município aqui é muito longe. Não interessa, tá? É obrigado do mesmo jeito. E aí ele tem que ter planejamento, ele que se vire lá, o gestor, ele tem que planejar, meu amigo, para garantir a terapia das pessoas com autismo aqui no seu município. É no seu, não é no outro, não. É no seu, porque o deslocamento, tá, traz desgaste, traz sofrimento para a pessoa. Então tem que ser pertinho da casa ali, ó, preferência pertinho, tá? Do mesmo jeito que é perto da escola, né? Pertinho o local de terapia. Então, o mais perto possível. A prefeitura tem que garantir
sob pena dela pagar o Tesouro Público, né? A conta pública pagar, mesmo que seja iniciativa privada. A gente tem até caso, gente, de UTI para isso. O poder público não tem UTI para oferecer, não, vai pagar a iniciativa privada para atender aquela pessoa que precisa de UTI. Tá? Só que, por enquanto, as pessoas só encaram o sofrimento físico como sofrimento. E não encaram ainda o sofrimento mental como sofrimento. E como sofrimento grave. Ficar sem terapia, ficar sem escola inclusiva é sofrimento do nosso filho. É regressão. Tá? Lembra aí, postamos também, né, ontem, reportagens sobre a incidência, a altíssima incidência de casos de automutilação e até de suicídio, gente, da comunidade autista, que é muito maior do que qualquer outro grupo. Então, um grupo das pessoas com autismo se automutilam e tentam suicídio muito mais do que as pessoas que não têm autismo. Então, o sofrimento mental é muito grave, é muito sério e precisa ser levado a sério. Por isso que terapia, por isso que regularidade na escola é fundamental para o nosso filho, fundamental para o seu filho. Crise, tá? Fica se autoagredindo, tá? Aquilo é sinal de assim, sofrimento máximo. Tá? Então ele precisa ter regularizado o seu ambiente escolar, a sua rotina escolar, que são preciosos demais, aquelas 4 horas ali todo dia, aquela rotina de desenvolvimento. Tem um amiguinho hoje pela primeira vez, olha que legal. Tá? Então, luta por essa rotina, por essa preservação da saúde mental do seu filho. E a rotina da escola é fundamental para isso. Por que eu insisto tanto na escola? Porque a escola são 4 horas todo dia, gente. Tá? É um ambiente coletivo, é um ambiente social em que ele necessariamente, não só ele, mas como toda criança, como todo adolescente, tem o espaço para desenvolvimento social. É aquele espaço ali, ó. É a escola. Tá? É o principal espaço de desenvolvimento. Se é o espaço de desenvolvimento social, é emocional também. Por isso serve como regulador, tá? De suas crises, das suas emoções, do seu desenvolvimento. Tá bom? Então, assim, e aí é o seguinte, a gente está passando por essas questões, né? Tilenol aí, o absurdo, fake news, tá? Um grandíssimo desrespeito à comunidade autista, tá? Um presidente de um país que deveria primar pelo seu respeito, o autorrespeito, pela sua credibilidade, vem dizer, tá? Uma baboseira daquele tamanho, afirmar que o autismo pega em razão de remédio, de Tilenol, seja um remédio qual for. Tá? Autismo é condição do neurodesenvolvimento. Pessoas nascem diferentes. Estrutura nervosa, neural, tá? O cérebro nasce diferente. E é bom que nasça diferente. O problema é que a gente ainda não consegue conviver com essa diferença. A gente não consegue construir uma coletividade que seja diversa, que aprecie, tá? Que se encante com o diferente. Que pergunte assim, nossa, como é que ele trabalha esse raciocínio? Como é que ele constrói isso? Nossa, isso é espetacular. Vamos aprender como é que ele desenvolve aquilo. Como é que ele é capaz de ter um hiperfoco tamanho nessa, né? Então, a gente é que precisa aprender. A gente é que precisa descobrir o que está por trás dessa forma de pensamento. Tá? E não atrelar a questão do autismo a uma doença, a um remédio, a uma vacina, meu Deus do céu, né? Então, assim, tamanho desrespeito. Só que a gente passa por essas lutas aí, que toda mãe atípica passa, todo dia praticamente, durante sua jornada toda com seu filho. Tá aí a estratégia da ordem judicial. Porque a gente passou domingo, né? Domingo teve aqueles movimentos, né, contra a PEC, questão de anistia, e aí a gente tinha nesse mesmo dia a luta, né, pelos direitos da pessoa com deficiência como um todo. E aí, para a nossa comunidade, para a pessoa com autismo, a luta dos nossos direitos, né? Como é que está essa luta? A questão é essa, como é que está a luta aí no seu município? Algum prefeito aí, algum vereador fez promessa? Assinou algum compromisso? Disse assim para a comunidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E como é que está hoje? Isso está sendo efetivado?
Tem clareza nesse planejamento? Como é que está o cronograma de cumprimento aí dessas promessas? É isso também que a gente veio falar. E aí eu trago um exemplo claro aqui de Fortaleza, tá? A gente, ano passado, em outubro, a gente levou uma carta chamada Carta de Fortaleza de Direitos da Pessoa com Autismo, tá? Organizações nacionais deram apoio. O prefeito atual, à época candidato, assinou, tá? Compromisso de que iria, né, fazer todos os esforços para cumprir aqueles 5 tópicos, 5 eixos que a gente dividiu, tá? O apoio para a assistência social, para conseguir, né, os benefícios sociais, o BPC inclusive, para que a família receba apoio da prefeitura para isso, tá? Apoio direto, orientação, vamos lá, vamos aqui preencher, porque de qualquer forma é verba federal vindo para o município, né? Isso é bom para a economia também, não é só para a economia da família, é bom para a economia do município. Questão de moradia, tá? Projetos ou planos de moradia popular com prioridade para a pessoa com deficiência, principalmente para pessoa com autismo, que aí tem muitas vezes a mãe sobrecarregada, tá? Cadê a prioridade nesse planejamento de moradia para a mãe com autismo, né? Para a mãe atípica, que muitas vezes é impedida até de trabalhar para estar ali, né, nos cuidados com o seu filho. Questão do trabalho, incentivo ao trabalho, fiscalização, para que a gente não tenha o que a gente está divulgando aí, condenações da Justiça do Trabalho contra empresas que não reconhecem a condição do autismo, tá? Que demitem em razão do autismo, que não contratam em razão do autismo. Também é crime essa questão vinculada ao trabalho, tá? E aí é a mesma lei 7.853, o mesmo artigo 8º. Vou selecionar aqui de novo, mas só que essa parte do que se refere ao direito do trabalho, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Negar ou obstar em emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência, inclusive até cargo público, tá? Mas no que pertine à questão privada, empresas, né? Também serve para cargo público, tá? Vou colocar aqui também, ó. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão da deficiência. O que é que tem? Lá o artigo 8º, ó. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Se você não é contratado em razão da deficiência, se você é demitido em razão da deficiência, se você não tem reconhecido a sua condição de deficiência e não há realização de adaptações, tá? Pode estar incorrendo o seu empregador, seu patrão, em crime, além, tá, dos danos morais que você também vai ter direito na ação trabalhista. Tá? Então, muita atenção aí, orienta. Se você conhecer alguém que está com essa questão complicada, as pessoas, tá, que trabalham, que não são autistas, que não têm autismo, mas que têm filho com autismo, têm direito à redução da carga horária, tá? Direito à redução da carga horária, tanto no espaço público, emprego público, quanto no emprego privado. Ah, professor, se eu for pedir redução de carga horária, a pessoa vai me demitir, né? Que a pessoa não garante esses direitos, mas é seu direito, tá? Se ela lhe demitir, você já entra com a ação trabalhista pedindo os danos morais e pedindo, inclusive, a gente tem uma decisão dessa que a gente até postou também, é quase uma poupança, tá? A pessoa foi demitida, foi buscar outro emprego, beleza, porque tinha filho, tá? Queria adaptação no seu horário, não foi. Quando foi pedido, foi demitido. E aí, demissão injusta, por preconceito, ela recebeu o retroativo dela, uma bolada lá, né? São vários anos aí, até a decisão final, e aí ela teve uma poupança. Mas ela não deixou barato. Foi demitida, entrou judicialmente. E aí, durante o processo, até o recurso final, o direito dela foi reconhecido e ela vai receber o dinheiro dela. Então, assim, não desiste, não deixa nenhum direito a menos, entra judicialmente mesmo, porque é a única garantia que a gente tem de reforço na nossa luta, tá? Porque a gente vai ter o judiciário do nosso lado. Beleza? E a questão mesmo, gente, do que eu queria trazer era essa perspectiva mesmo de compromisso. Aqui em Fortaleza, como eu estava dizendo,
Passei pela questão da moradia, questão da assistência social, questão, tá, de proteção aos direitos do trabalho da pessoa, boa orientação e bom suporte jurídico para a pessoa saber, né, o que pedir e, se for desrespeitado, saber como processar. E as questões básicas, né, que é a questão de saúde e educação. Questão de saúde aqui em Fortaleza, né, inauguração de equipamentos, chamado Girassol, para diagnóstico, para reforço, né, na quantidade de atendimentos para diagnóstico e para terapia. Prometem, né, muitos atendimentos para terapia, mas a gente sabe que nossos filhos, por exemplo, né, e aí a gente faz uma paralela com o plano de saúde, quantas terapias ele precisa fazer por semana? Então, só uma criança faz quantas terapias por semana? 10 terapias? 15? Seriam 3 terapias todo dia? Vamos dizer que sejam 15, tá? 3 terapias todo dia. Ora, só uma criança faz 15 terapias por semana. 60 terapias por mês. Então, quando alguém vai dizer, não, a gente vai fazer aqui um equipamento que vai fazer tantos atendimentos por mês. Aí você, não, mas peraí, tantos atendimentos por mês? Não, só o meu faz 60. Então, se você divide aí, 60 vai atender quantas pessoas? A questão é quantas pessoas serão atendidas. Porque não dá nem para dizer de antemão, porque cada pessoa precisa de uma quantidade de terapias diferentes, tá? Mas a pergunta maior é, como é que está o planejamento e a garantia, a efetivação de educação inclusiva aí no seu município? Aqui em Fortaleza, a gente tem uma vergonhosa adesão a um modelo antigo de contratação de voluntário chamado auxiliar de inclusão, que inclusive, tá, já tem sentença judicial em razão de uma ação do Ministério Público que busca o mínimo. O Ministério Público entrou para buscar o mínimo em 2018. 2018, gente, já faz 7 anos. E o Ministério Público luta contra a Prefeitura para garantir o mínimo. Só que o Ministério Público, quando entra, ele não entra para garantir o direito do seu filho ou o direito do seu filho sozinho. Ele entra, né, de forma coletiva. E ele também não vai ficar acompanhando o processo ali, ó, de olho. Como você vai ter o interesse de olhar individualmente o seu processo, o processo do seu filho. Por isso eu aconselho sempre a você entrar individualmente. Porque vai ser a decisão judicial para o seu caso, para o direito do seu filho. E por isso você pode cumprir. Aliás, por isso você pode exigir, cobrar, alertar o juiz, a decisão aqui que pertence ao meu filho não foi cumprida. Então, vamos lá, juiz, tá? Cobrar aqui para que o senhor determine aí a obrigatoriedade do cumprimento da sua decisão sob pena de pagamento de multa, pagamento de bloqueio, até de bloqueio de verba pública, da conta pública, enfim. O juiz tem alternativas, tem mecanismo para forçar o gestor ou a empresa a cumprir a sua ordem. Se ele prende até a pessoa, né, gente? Então, assim, vamos acreditar nessa estratégia, tá? Pelo menos é o que eu aconselho, tá bom? E aí é o seguinte, aqui em Fortaleza isso não está sendo cumprido. Tem uma iniciativa aí louvável de abertura de equipamentos, né, equipamento de geração na parte de saúde, beleza? Desafogar os atendimentos, as consultas quanto ao profissional especialista para diagnóstico e para o encaminhamento e realização das terapias. A questão é quanto, né, de pessoas vão ser atendidas, tá? Quanto vai ser atendido? Quantas pessoas serão atendidas nesse planejamento? Que deveria ser transparente, que deveria ser compartilhado. Aqui, ó, planejamento é esse, abrir tantos para tantas pessoas serem atendidas, a nossa fila de espera é de tantas pessoas, então a gente está lutando contra o tempo aí, ok, estão trabalhando para garantir isso, mas a gente precisa ter número de acesso, porque você está esperando, você continua na fila. Até quando você vai ficar na fila? Então, melhor para você ter a sua ordem judicial, né, na sua mão para você cobrar. E aí, tá? A maior vergonha que eu acho é tratar a inclusão como coisa amadora, como uma coisa de voluntário, como uma coisa de contratação de uma pessoa voluntária que dele não é exigido nenhum nível de capacitação, nenhum nível de formação, a não ser nível médio, tá? Nível médio, ou seja, eu não tenho nenhuma qualificação dessa pessoa para o acompanhamento como cuidador
que no mínimo precisaria ter capacitação, e muito menos como um acompanhamento pedagógico, uma inclusão pedagógica, que aí é feito dentro da sala de aula. E quem faz a inclusão, quem faz, tá, a inserção pedagógica de um aluno é o professor. Então é o professor que tem que estar ali. E eu preciso que o município contrate pessoal. O município está disposto a contratar? Ele está reservando verba, orçamento para isso? Pelo menos, né, isso está contido pelo menos no planejamento da gestão? E aí você tem que expor essas questões. Cada um no seu grupo, fazendo live aí no seu município, chamando as pessoas para protestarem, chamando as pessoas para dizerem que isso não está sendo cumprido e que a gente vai lá no Ministério Público, vai falar com o promotor, vai falar com o juiz, a gente vai sim entrar com ação judicial. Então isso é que tem que ser feito. Porque os gestores precisam ser pressionados. A gente pode pressionar pela rede social, a gente pode pressionar fazendo protesto em via pública, tá? Em uma praça, enfim, e a gente pode protestar entrando judicialmente, para que a nossa briga seja assumida pelo judiciário, por uma ordem judicial. Como é que eu faço, por exemplo, aqui em Fortaleza, para acabar com essa contratação voluntária, tá? E passar a ser uma contratação pelo menos temporária, para já correr contra o tempo, visando uma contratação efetiva. Eu preciso de gente permanente, porque essa demanda da educação inclusiva no autismo não vai acabar não vai passar não, é permanente. Então eu preciso de concurso para as pessoas assumirem de forma efetiva, para ficarem, porque esse vínculo de permanência também da pessoa é importantíssimo para a construção também desses vínculos na escola. Eu preciso de um profissional ali, que ele tenha pelo menos planejamento de ficar, de passar tempo, tá? Por isso a necessidade de concursos para provimento efetivo, e não só temporário, mas que seja temporário para forma de contratação emergencial, porque a demanda é gigantesca, tá? A demanda é gigantesca. Então, assim, a gente precisa cobrar isso, tá? E a pergunta que a gente deixa é: o que é que seu gestor, o seu secretário aí, o seu prefeito está fazendo de forma efetiva em relação a isso? Ou simplesmente não está, diz que vai fazer e não faz, só que você não pode deixar por isso, tá? Você pode se organizar coletivamente com as demais mães, as demais famílias, os demais apoiadores, que de fato estejam junto dessa causa, que de fato tenham histórico de luta nessa causa, não é aquele que chega de paraquedas, que queira só o seu apoio, tá? Que a gente sabe que tem muito disso. Então reúne as pessoas que realmente estão na luta para pressionar. Isso visualmente, né? Numa praça, enfim, em uma caminhada, mas que você também denuncie em rede social, faz live com as suas amigas aí, com o seu grupo, com a sua associação, me chama que eu participo também, mas entra judicialmente. Porque uma coisa não impede a outra. Faz as três coisas ao mesmo tempo. E é o que eu sempre aconselho, tá? As parceiras aí que a gente fica orientando, a gente faz notificação, tá? A gente faz live, a gente faz ação judicial, porque é assim que a gente tem que lutar pelo direito da gente. A gente usa as armas que a gente tem. A gente notifica todo mundo administrativamente, para que ninguém diga que não conhecia, não sabia. As pessoas vão dizer que quem está causando problema é você, tá? Que a gente recebe muito aqui também. A estratégia da escola para dizer: não, a gente fez tudo. A mãe ou a família que fica construindo problema, que fica tumultuando, que não faz a parte dela, que não faz isso, que não faz aquilo. Aí, de repente, quem é o culpado é você. O seu filho é que é o culpado por ele não receber inclusão. Você, mãe dele, é culpada por estar exigindo o direito do seu filho. Aí, de repente, você se vê: vixe, quer dizer que agora o culpado sou eu? Quer dizer que eu estou reclamando que o meu filho não tem inclusão, não tem os profissionais aqui na escola, ele fica aqui
fora da sala, fica perambulando no pátio, não tem auxílio para alimentação, para higiene, me chamam para eu pegar meu filho 15 horas ou 9 horas, na metade do horário, e aí eu reclamo, e eu que sou errado agora? Meu filho, que precisa e que tem esse direito, é ele que está errado? Bem, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Então a gente tem que notificar as autoridades, tá? Responsáveis pelos absurdos, pelos direitos que não estão sendo cumpridos, pedir para que esses agentes aí responsáveis providenciem para que o direito seja garantido, sob pena de responsabilização administrativa, civil e até penal. E aí a gente entra judicialmente e a gente continua cobrando. Faz uma live, não deu jeito, faz outra. Tá igual uma reportagem aí que a gente fez aí da nossa amiga Josi lá de Itaquaquecetuba. Tá? A gente fez notificação, entrou com ação judicial, ela ficou cobrando, ela também fazia live com outras personalidades do município, fez live com a gente também, eu fui lá, fiz live lá com ela, fui lá não, né? Aqui, a gente fez live com ela para que ela falasse, para que ela tivesse lugar de fala e pudesse, né, dizer tudo o que estava acontecendo, cobrando e expondo para a população o descaso. E aí veio uma reportagem, tá? A Record veio, foi à casa dela, fez reportagem aqui online com a gente, para falar do que estava sendo desrespeitado. E aí o repórter falou assim, a gente vai ficar lá, vamos cobrar, viu? A gente vai acompanhar, a gente só vai fechar essa matéria quando resolver. Então assim, até a reportagem nacional, tá? Que foi lá no município de Itaquaquecetuba para acompanhar o caso lá da Josi, faz essa marcação colada. E aí, senhor secretário de Educação, senhora secretária, senhora prefeito, quando é que vai ser resolvido o caso do aluno tal que continua sem escola, que continua sem merenda adaptada, que continua sem os profissionais? Isso é um absurdo, é direito dele, o que você tem a dizer? E aí nada melhor do que a gente colocar isso às claras, tá? Dar voz às mães para que elas também falem, para que as outras mães também escutem e se empoderem também de esperança, tá? De iniciativa, para falar também, para cobrar também. Então é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então assim, deixa eu ver mais aqui. Ó, o Cris aí de novo. Ó. Esse mês prometeu muito para os autistas e entregou pouco. No Brasil, o STF ficou ao lado de planos de saúde. Cris, não foi bem assim não, tá? O rol exemplificativo permaneceu. A gente só teve um ajuste aí de condições que o STF veio colocar como que um exagero, tá? Como que uma preciosismo indevido. E aí eu tô com o voto do ministro Dino. Inclusive eu tinha postado aqui que o ministro Dino é um aliado nosso, é um defensor nosso que eu digo, pela postura que ele tem em defesa de causas de pessoas vulneráveis. Inclusive, eu fiz uma entrevista aqui com ele, quando ele veio aqui em Fortaleza, sobre a questão do autismo. E ele foi bem categórico. Tá? O judiciário tem que fazer a sua parte, o executivo tem que fazer a dele, o legislativo fez a dele fazendo as leis, o executivo tem que fazer a parte dele cumprindo, e se não fizer, o judiciário tem que fazer o papel dele cumprindo, né, com as ordens judiciais, impondo, obrigando para que esse direito seja efetivado. E aí, outra oportunidade também, ele falou que o direito serve para quem precisa, para quem é vulnerável. Porque se o direito não servir para quem é vulnerável, ele não serve para nada, não. Então, assim, chamei a atenção de que o Dino tem esse pensamento, exteriorizou sem medo diretamente na questão do autismo, tá? Se manifestou no julgamento da questão da lei do rol taxativo, discordando do voto lá do Barroso, mas o voto do Barroso também não retirou a exemplificatividade do rol, ele só restringiu um pouco, mas ficaram as outras terapias. Por exemplo, ecoterapia, como o STJ vem julgando muito. E eu coloquei também aqui na minha página
alguns julgamentos e principalmente a tese 1 do STJ, que fala de que a terapia que deve ser atendida pelo plano é a terapia prescrita pelo médico, o médico assistente da pessoa. Não é outro médico de uma junta aí de médicos que o plano coloca, não. É o médico que está acompanhando. Ele é que diz quantas terapias precisam e a quantidade de cada terapia dessa. Se foi psico-TO, fono, ecoterapia, que é com cavalo, né? Aquoterapia, musicoterapia, enfim. Essas terapias já estão no rol. Então eu tenho no mínimo aí 6 terapias diferentes, tá? Que é a obrigação do plano cumprir, na quantidade que for passada. E aí o plano, normalmente, vai dificultar a sua vida, vai querer negar, vai querer embaraçar, vai querer que você desista, querer que você fique ali, ó, batendo boca no balcão dele, para cansar você. E aí, como é, doutor, não vai liberar do jeito que foi pedido pelo médico? Não, vou não. Reclamação aqui, vai negar, me dê por escrito, que eu vou entrar judicialmente. Acabou-se. Não é para ficar batendo boca, não é para ficar se desgastando, porque é esse desgaste, é esse bate-boca ali reclamando, é essa apurrinhação, né? É essa, digamos assim, é matar aos poucos a sua vontade de lutar. E é isso que o plano quer fazer. Quando ele adota essa postura, é isso que ele quer fazer, fazer com que você desista. Fazer com que você se dê por satisfeito. Tá? Eu já ouvi assim, gente, um absurdo de dizer assim, você era para dar por satisfeito, porque normalmente nem tem. Como é, doutor? Não. A gente vai ter do jeito que foi prescrito. E vamos brigar judicialmente. Você vai pagar a reparação de dano pelo ilícito que você está causando, poder descumprir o contrato. Porque eu estou pagando direitinho, você está descumprindo. E eu vou cobrir isso aqui. Aliás, eu vou exigir isso aqui. E outra questão também, que não era nem tema da nossa live, é a questão também da coparticipação, tá? A coparticipação, gente, só pode ser cobrada até o mesmo valor da mensalidade, tá? Se o plano estiver lhe cobrando muita coparticipação, é uma estratégia que ele tem para fazer com que você não use o plano. Pago 250 de mensalidade de plano, eu só posso ser cobrado até 250 de coparticipação. Então, se eu pagar 250 de mensalidade, no máximo eu pago 500. Se eu usar muito, né? Então, no máximo 500 ali. Se estiver lhe cobrando mais, estão lhe cobrando de forma abusiva, você tem o direito de receber isso em dobro, entra judicialmente, porque você não pode cair nessa armadilha do plano de fazer com que você desista, você pagou à toa, desista, tá? Ou não use. Entra judicialmente, tem uma boa orientação jurídica, porque é nessa guerrinha, tá? Psicológica, nessa guerrinha de desinformação, que o seu município nega os seus direitos de educação, saúde, tá? Moradia. É nessa guerra psicológica que a empresa nega o seu direito às adaptações, se você for pessoa com deficiência, pessoa com autismo, ou se você tiver filho com autismo, quer negar a redução da sua carga horária, na cara dura, assim. Não, mas veja bem, você é nosso colaboradorzão, você tem que estar junto com a gente, tentando lhe seduzir para você abrir mão do seu direito. Isso é claramente uma atitude discriminatória que dá a você o direito de entrar, inclusive com reparação de danos morais contra a empresa. Certo? Até o plano de saúde. Enfim, a gente tem esse caldeirão de direitos que a gente precisa estar debatendo, a gente precisa estar reforçando, para que a gente mantenha a nossa rigidez, a nossa esperança, a nossa firmeza de ter a certeza de que o direito está do nosso lado. O judiciário está do nosso lado, tá? Tem muita gente aí falando, criticando o STF, pá. Gente, é o judiciário que está fazendo com que esses nossos direitos sejam efetivados. Tanto contra plano de saúde, quanto contra empresa, seja no trabalho, seja na escola. Quando a gente tem negado, é o judiciário que vai garantir isso para a gente. Então, a gente tem que estar contra quem está negando o direito para a gente. E quem está negando é aqui na ponta, não é lá em Brasília, não. Tá? Não é o governo federal. O governo federal tem sim que fiscalizar a verba que manda
para o AEE, por exemplo, para que o AEE funcione. MEC, cadê a fiscalização do dinheiro que vocês encaminham para as prefeituras, para que a sala do AEE funcione? É muito dinheiro sendo encaminhado e cadê a fiscalização? Tá? Mas é a rede municipal de ensino da nossa cidade é que tem que fazer essa prestação de contas. É que tem que justificar por que seu filho está fora da sala de aula, por que ele não está recebendo a inclusão com os profissionais, por que a merenda do seu filho não é adaptada, se é seu direito, se é obrigação da escola. É isso que a gente tem que cobrar, porque o descumprimento está sendo aqui na ponta. A gente espera que a ANS agora, com a nova presidência, nova diretoria, fiscalize realmente e puna os planos de saúde que são infratores aí da lei, que descumprem os contratos, tá? Que negam as terapias. Então a gente tem o judiciário que está do nosso lado, a gente tem que fazer com que ele fique mesmo, com a decisão judicial do nosso lado. E aí, se a gente tem a decisão judicial, por que ela não está funcionando? Tem uma coisa estranha aí. Quem é que está cuidando do seu processo? Quem é que está acompanhando o seu processo? Porque entrou com o processo, não basta não, tem que estar acompanhando. Porque aí vai ser aquele joguinho, tá? Aquela guerrinha psicológica. Forneceu aqui, daqui a 10 dias nega. Só para ver se o cara vai atrás. Só para ver se ela vai fazer questão. Não, fez questão, foi lá no judiciário. O juiz aqui mandou a ordem. Vamos cumprir de novo. Lembra que é terapia praticamente durante muitos anos ou para a vida toda. O profissional de educação na escola do seu filho é por todo o período da escola dele. É pelo ensino fundamental todo. Ensino médio também. Então, a gente vai andar com essa ação judicial aqui, a nossa decisão judicial, durante muito tempo. Entrei contra o plano de saúde. Meu filho precisa de terapia. Esse ano o plano de saúde foi excelente, cumpriu tudo. No próximo ano ele pode negar. E aí você tem sua ordem judicial. Opa! Negou aqui, 10 meses. Agora passou a descumprir. Bora, ordem judicial nele. Saca? Então assim, é uma atitude de vigilância, de acompanhamento. Meu filho, nesse ano na escola municipal, né, os profissionais ali estavam com ele, foi excelente. Próximo ano pode ser diferente, pode até mudar o diretor, podem mudar alguns professores, pode mudar a gestão pode mudar até o prefeito. E como é que fica seu filho? Está aqui com a sua ordem judicial, estou até aqui esperando, na hora que fraquejarem ali, com essa mudança que está havendo, eu entro com pedido para que o juiz intime o novo secretário de educação, o novo prefeito, enfim, intime, né, chame o responsável para cumprir a ordem judicial. Então aí a gente fica respaldado, a gente fica com essa carta na manga, tá? E nada melhor do que uma ordem judicial para que a gente tenha aqui, né, repousando para que ela seja acionada assim que for preciso. Tá certo, gente? Então, eram essas aí as temáticas, né? Porque são 3 que a gente trouxe hoje para a gente bater esse papo, tá? E espero que a gente tenha tido um ótimo proveito, renovado aí as forças, a esperança, tá? A rigidez, a certeza da nossa luta, a certeza de que o direito está do nosso lado e que a gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas poderosas para usar em defesa desse nosso direito. E a gente tem que ter a estratégia, tá? Pensamento de estratégia, e tem que estar com a clareza de que a gente tem que acompanhar, tá? Não é só para essa semana não, doutor. A terapia dele vai durar não sei quantos anos. Durante todo o período escolar dele. Vixe, ele ainda tem uns 10 anos de escola. Então vai ser durante esses 10 anos, tá? Vigiando, acompanhando. Tá tudo maravilha, mas vai que, né, um ano não esteja muito bem. Estou aqui com minha ordenzinha judicial para fazer garantir o direito quando me faltar lá na frente. Certo? Então, qual o embasamento necessário para a indicação de uma clínica desejada por ter embasamento científico na forma de aplicação das sessões terapêuticas? Qual o critério jurídico de embasamento necessário? Bem, é assim, você precisa se certificar
de que os profissionais que estão fazendo a terapia do seu filho sejam realmente profissionais formados, que tenham diploma, né? Que tenham especialização adequada. E aí é um direito seu cobrar isso, a identificação do profissional. Como é que essa terapia é feita? É durante o período que é pedido? Ou eles estão encurtando? De 50 minutos, passa para 20, 30. Observa isso, tá? Porque tem que atender ao critério, não só a quantidade, mas do tempo necessário, tá? E isso, gente, nessa sombrinha de dúvida aí, desse joguinho que fazem, a ordem judicial nada melhor do que isso. Mínimo de tantos minutos por sessão, tantas sessões por semana e acabou, ué. Tem que ter isso aqui, doutor. Senão você está descumprindo, você vai pagar multa. Certo? Porque quando você paga no dinheiro, digamos assim, né? Ninguém paga mais no dinheiro, não. É débito, é Pix. Mas quando você paga na mão, aquele tempo ali no instante é respeitado. Por que no plano de saúde não vai ser respeitado? Tem que ser sim, tá? E para a via da dúvida, para não lhe enrolarem, nada melhor do que uma decisão judicial. Tá bom? Então, gente, agradeço aí a participação de cada um de vocês, tá? Principalmente aí as guerreiras e as mães atípicas, porque a gente sabe que as mães, né, representam a grande maioria aí do corpo de frente aí da luta. Agradecer aí a participação do Cris aí, tá? Paulo, Rômulo também, enfim, dos homens também que estão presentes, porque isso aí é muito louvável e é raro da gente ver, tá? A gente aí, os homens aí na luta, tá? Então parabéns aí a vocês em especial, o Anderson também, enfim, a todos que entraram aí na live, mas, tá? Sempre aí as mães atípicas, as que ficam, tá? Sem assombro, sem medo, porque elas sempre dizem que não há opção para medo, não há opção para recuo, não há opção para desistência ou desânimo. A gente pode estar cansado, né? Mas desanimado nunca, tá? Então, assim, a gente está junto, tá? A gente é uma comunidade e é como comunidade que a gente tem que se portar, então se irmanar, se fortalecer e sempre colocando a boa informação, o bom direito aí a nosso serviço. Por isso, a temática principal aí da live, tipo assim, uma série, né? É terapia jurídica no autismo, tá? Terapia jurídica. O que é que o direito, tá, tem a dizer frente a esses grandes problemas do autismo, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Fiquem bem, fiquem fortalecidos aí, porque a nossa luta é constante, tá? Dizem muitos aí que a nossa luta aí na questão do autismo nunca vai acabar, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente está ali no mínimo de olho, tá? Mas enquanto é criança, enquanto é adolescente, mais ainda. Não pode arredar 1 milímetro, né? Dizem aí que se for para recuar, se for para tomar impulso, tá? Para o avanço ser maior ainda. Então, boa noite aí, obrigado pela participação de vocês, pela presença, porque sem vocês aí não tem sentido, tá? Então, Terapia Jurídica no Autismo, mais uma edição. Ficamos por aqui hoje. Obrigado aí a todas vocês, tá bom? Forte abraço.